Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. Vamos conversar com vários brasileiros que vieram para cá com várias oportunidades diferentes, seja para estudo, para trabalho e muito mais. O nosso convidado de hoje é o Carlinhos Vilaronga. Eu já começo chamando de Carlinhos, porque até no Instagram já está escrito Carlinhos, onde eu procurei também está Carlinhos, então já me sinto íntimo. Já estamos aqui, Carlinhos. Se Melhores procurar amigos. por Carlos, ninguém vai saber quem é, não. É melhor ficar Carlinhos mesmo. Então, Carlinhos Vilaronga, eu vou te passar a palavra para tu se apresentar. Antes disso, vou só me apresentar, né? Meu nome é Guilherme Monte. Eu sou estudante de arquitetura, faço mestrado aqui na Universidade de Hiroshima. Estou no Japão há um ano e meio como bolsista do MEXT. E eu vou ser o facilitador da conversa de hoje. Yoroshiku onegai shimasu. E vou Legal. passar a palavra para o Carlinhos. Quem é o Carlinhos? Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. Para quem está no Brasil, bom dia. Para quem está no Japão, boa noite. Eu sou um homem branco, magricela. Eu uso cabelo raspado e barba raspada. Estou com um óculos retangular, um fone de ouvido e as minhas costas têm alguns quadrinhos numa parede branca, sendo aqui acolhedor para você que é cego ou que tem baixa visão. Eu tenho 45 anos, sou brasileiro, natural de Salvador, casado com uma neta de japoneses. O meu sobrenome Vilaronga é de origem espanhola. Então faz um tempo já que minha família foi para o Brasil. Acho que uma história parecida com a questão dos japoneses indo para o Brasil, né? Mas na minha família não tem ninguém que fale espanhol, tirando eu de xereta que foi estudar porque tive curiosidade. No Brasil, eu me formei em eletroeletrônica, atuei um pouco na área de controle de qualidade de uma empresa de linha branca no Brasil, né, lavadora de roupa, geladeira, essas coisas. E eu tô aqui no Japão desde 2003, né, vai fazer 21 anos agora, no finalzinho de dezembro. E como imigrante, trabalhando, né, como imigrante nas fábricas, trabalhando em operação, numa empresa de logística, e atualmente brincando também com as internets da vida, assim, um panorama bem grande. Sou casado com a Raquel, né, minha esposa, que ela é descendente de japoneses, e eu sou pai do Matheus e do Nicolas, respectivamente 22, e o outro com 9 aninhos. Tem um pouquinho de diferença de um para o outro aí. Muito obrigado. Tá aí. Muito bem apresentado. Um currículo aí que passa por um monte de coisa, né? Se a gente for ver assim, é um panorama bem extenso, é bem amplo as atividades que está envolvido desde que começou no Brasil, né? Enfim, a trabalhar Eu não e a... posso afirmar Ah, com certeza, porque eu não tenho um diagnóstico formal, mas existem vários indícios de que eu tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. uhum. Né? Como eu não tenho o diagnóstico formal ainda, não vou afirmar que eu tenho, mas existem várias coisas que apontam. Então, uma característica dessa parte da população é algo chamado hiperfoco, que existem períodos da vida onde você se lança em algumas coisas, e em essas algumas coisas já foi teatro, já foi banda, já foi, sei lá, mecânica de automóvel, já foi eletrônica, já Nossa. colecionei inseto, já, sei lá, colecionei equipamento de percussão, e, enfim, aí hoje eu tô nos microfones e no podcast, tem um pouquinho a Maravilha. jornada, é um pouco eclética. Mas então, assim, se a gente for pegar desde a tua infância, acho que ainda não tinha essa coisa do TDAH tão difundido como hoje, a coisa da informação, né? Talvez tenha Não, te acompanhado desde o começo, não estamos falando de um diagnóstico formal aqui, né? Apenas é, imaginamos que seja, mas isso sempre tá, né? Então, acho que desde criança que tu vê assim um hiperfoco em algumas coisas. eu sempre fui muito curioso, muito autodidata, ao mesmo tempo com algumas dificuldades com algumas coisas. Por exemplo, para mim, análise gramatical era uma ciência incompreensível. Eu vim entender um pouco a análise gramatical do português há talvez um pouco mais de 5 anos, 6, 7 anos, quando eu fui estudar gramática do japonês. Que Ah, aí, estudando
para entender a gramática do japonês, eu fui entender a função das coisas. Ah, é isso que faz um advérbio. Já esqueci, mas, né? É isso que faz um advérbio, isso que é uma... Que para mim eu olhava, parecia uma equação de química. Eu não conseguia entender aquilo na escola. Eu era... Normalmente eu tirava notas muito boas de redação, então essa parte da comunicação, né, não era uma barreira para mim, mas, cara, análise sintática para mim eu era uma negação. Tinha algumas dificuldades, talvez com matérias que eu não me identificava e não curtia muito estudar, não fui um aluno superdotado em nada, consegui me formar, mas um aluno mediano, né? Mas aí, hoje, né, que a gente ouve falar disso, e aí você vai buscar informação, você ouve podcast, você lê livro, você conversa com a psicóloga sobre isso, ou com o psicólogo, e aí, olhando para trás, faz sentido, né, as coisas que eu fiz, mas não dava nome, eu era muito estabanado, sempre falei demais, nunca consegui parar quieto, desde que me conheço por gente esquecendo as coisas, então por isso que eu digo que tem vários indícios na minha história de que eu tenho esse transtorno, mas como eu ainda não passei por todo o processo, né, que você tem que fazer várias entrevistas e tem que ter um esqueminha para você conseguir um laudo, né, como eu não fiz isso eu não afirmo, mas a desconfiança é bem grande, assim, quando a família estuda a respeito também, olha pra minha cara e fala, bicho, é difícil negar. Falta só realmente o diagnóstico, né? Só falta o carimbão. Então, quando tu conheceu a Raquel, a tua esposa, que é descendente de japoneses, teve alguma coisa vinculada ao Japão, à cultura japonesa, que tu ficou mais interessado? Antes de vir para o Japão, eu falo nessa época quando eu estava no Brasil. Na verdade, depois que a gente namorou e noivou, casou, eu acabei vendo algumas fotos e descobri que ela já tinha ido em festa de aniversário minha lá em casa, entendeu? Acontece que a família da mãe dela, na verdade a família do pai dela tem amizade, alguns membros dessa família têm amizade com a minha mãe. E minha mãe tinha amizade com essa família, e o meu irmão caçula, ele foi numa escola que tinha uma descendente de japonês, que era a professora da pré-escola do meu irmão caçula. Que depois minha mãe foi descobrir... Isso no interior de São Paulo, né? No interior de São Paulo. E aí depois a minha mãe foi descobrir que essa descendente de japoneses, que era professora da pré-escola do meu irmão caçula, era a esposa de um dos membros da família que ela conhecia. Ela não sabia que as duas coisas, tipo, meu irmão estava numa escola e tinha uma descendente de japonês, né? E ela conhecia pessoas da família do pai, só que não sabia. Aí, então, quando se descobriu essa relação de amizade se fortalece, a família da minha esposa vem para o Japão, se eu não me engano, em meados de 94 para 95. Aí vem o pai, vem a mãe, vem o irmão, caçula da minha esposa, vem a minha esposa. E daqui do Japão, a minha sogra mandava fotos e cartas, para quem sabe o que é carta ainda, né? Mandava cartas para o Brasil, com fotos daqui. E aí, quando eles voltaram para o Brasil, eles voltaram na mesma cidade. Não, eles não foram em 90, foi antes, 96, enfim. Eles vieram em 90 e qualquer coisa. Talvez acho 94 mesmo, acho que em 96 então, foi que a minha esposa foi pro Brasil. O Japão estava numa situação completamente diferente do que está hoje. Deve ser outro universo, tanto que eu vim pela propaganda desse povo que tinha vindo naquela época, né? Eles vieram com essa mesma ideia, aquele plano do DKSig, né? De vir para cá, trabalhar numa fábrica, uma grana e voltar para o Brasil. Acho que o esquema do DKSeg deve ter começado ali em 89, né? E meu sogro talvez tenha vindo um pouquinho antes, eu vou chutar aqui, tá? Por volta talvez de 91, 92. Minha sogra veio com a família em 94 e eles ficaram, sei lá, uns 2 anos aqui e voltaram. Quando eles voltam... né? Quando eles voltaram para a mesma cidade, que era a cidade que eu ainda morava, e foram morar a uma quadra de casa. Nesse momento, eu já era um adolescente. Tinha 16 anos, a minha esposa tinha 14 para 15, e aí a minha sogra ia lá na minha casa da minha mãe tomar café à tarde. Aí eu chegava do trabalho, que eu trabalhava e chegava meio cedo, tava uma descendente de japoneses lindérrima na minha casa lá. E aí a paixão acontece, né? E aí toda a história vem namoro, e vem noivado, e vem casamento, vem filho.
né, um pouco dizer assim que surge o Japão nesse momento, nessa relação, né, tipo, eu não lembrava que havia essa amizade da família antes dessa história, mas depois cavucando as fotos da família, minha esposa falou, aí ó, Sabe que eu lá tava desde antes, né? no quintal de casa, meu cunhado, ela em festa de aniversário, é engraçado, assim, eu não tenho essas memórias, né, minha memória é da partir do momento que ela volta com a mãe dela e a família e vão morar, sei lá, uma quadra de casa. E aí, como era amigo, a mãe e a sogra ia tomar café lá em casa direto. Quando eles foram morar a uma quadra da tua casa, eles já tinham vindo para o Japão, já tinham voltado para o Brasil. Então eles estavam com uma Sim. bagagem ali da cultura japonesa ou do que eles viveram aqui. Ah, sim, e era aí aquele passaram mundinho, isso né? pra aqui também, né? Tinha rádio, na época tinha o MD, que acabou não vingando, né? Uma coleção de MD. O meu cunhado tinha lá na prateleira a coleção dos mangás do Slam Dunk que ele ficava lendo. A minha esposa ficava ouvindo música japonesa da época, né? Que eles moraram lá em Osaka, né? Então, assim, tinha... Eu brinco que da minha memória, a casa tinha um cheiro diferente, né? A gente que vem aqui pro Japão percebe que quando você chega aqui, o país tem um cheiro diferente. O plástico, o desodorante, sei lá, a roupa das pessoas, os ambientes cheiram diferente. Foi a primeira coisa que eu senti quando eu desci no aeroporto. Eu fiz assim, nossa, que diferente. A minha esposa, que já tinha morado aqui um tempo, ela falou assim, caramba, quanto tempo que eu não sentia isso, cheiro de japonês. Ela conseguiu lembrar. E para mim foi simplesmente um cheiro que chamou a atenção. Aí eu lembro que eu tenho algumas memórias nesse sentido assim, de que lá tinha um cheiro diferente, porque tinham revistas, tinham mangás, tinha eletrônicos que eles levaram aqui do Japão, tinha a culinária, então a casa da minha sogra tinha um cheiro diferente. Né? Eu falei assim, cara, é diferente, né? E aí, enfim, foi assim que foi a minha relação foi estreitando com o Japão, mais por causa da japonesinha linda pela qual eu apaixonei do que pelo Japão em si, mas o Japão veio por tabela. Então, aconteceu essa paixão, aconteceu esse encontro, e aí daí até tu vir para o Japão, decidir vir para o Japão, como foi esse processo da tua esposa querer voltar e de tu querer vir com ela? Como foi esse processo? Conta pra gente. Eu comecei minha vida profissional, ela também, né, estudando, começando a vida profissional, já então, jovens adultos, e aí o meu sogro e a minha sogra e o meu cunhado voltam para o Japão. E isso em meados de 2000 e qualquer coisinha, começo ali dos anos 2000. E aí eles, cara, vem pra cá, porque tá legal, porque tem oportunidade, porque você vai ganhar bem mais no Brasil, você vai trabalhar, juntar tua grana, viver tua vida, fazer tuas coisas. Aí a gente decidiu, falar, vamos, só que se a gente vai todo mundo. Naquele momento, eu tava com o meu filho mais velho com 1 aninho, né, eu tinha casado há pouco tempo, né, um jovem adulto, aí aprendendo a viver, né, vida de casado, finanças, né, começando a carreira. A gente falou, vamos, a gente é novo mesmo, a gente vai passar um tempinho lá, volta, vai dar tempo de continuar a carreira, vai dar tempo de fazer a faculdade, o filho vai estar pequeno ainda, vai chegar em idade escolar, e a vida que segue, entendeu? A gente vai fazer um pé de meia lá e volta, antes dele começar a escola. Assim, no geral, era mais ou menos isso, a grana do apartamento, a grana da faculdade, dos dois, porque como teve a paternidade logo no início da minha vida de jovem adulto, então a gente freou para a faculdade e foi viver casamento e paternidade, né? E aí a gente fala, não, a gente vai juntar essa grana e volta. Os planos eram esses, né? Eram há 20 anos atrás. Essa história é conhecida, né? Que a pessoa vem, aí, não, eu vou voltar, Aí vai ficando. É o famoso vim para ficar 3 anos. Nossa, a gente tem uma outra entrevistada aqui, uma brasileira que mora em Yokohama. Ela tá no Japão, veio com essa mesma ideia e tá aqui há 35 anos. Não voltou mais pro Brasil. Você tá há pouco tempo aqui no Japão, mas esse negócio de, se você vir, né, você mora numa região que não tem tanto brasileiro. Mas se você vier para a região aqui onde eu tô, que é Hamamatsu, que entre Hamamatsu e Toyohashi deve ter por baixo uns 25 mil brasileiros. É muito. Assim, em 2 cidades tem mais de 15 mil brasileiros. Você conversa com muitos. É piada cotidiana. E aí, veio para ficar 3 anos? Foi vir. Aí quando você tá 18, 25, 15, o pessoal ficou, né? Veio para ficar pouquinho e acabou ficando, né? Enfim, faz parte da brincadeira. Um pouco dos detalhes, então. Você não é descendente de japonês, a tua esposa que Nadinha
de Então, o nada, teu né? visto veio como dependente É dela, né? cônjuge Ela de tinha, descendente, cônjuge descendente. ela tinha o visto de descendente, então ela vinha liberada e tu, como esposo, tu conseguia entrar a partir desse vínculo, né? Ela conseguiu para ela e pro, eu não lembro, acho que na época o meu filho, como ela já tinha até morado aqui, os pais estavam aqui, então ela conseguiu, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, o de 3 anos logo de começo, aí eu consegui de 1 ano, a gente foi renovando isso por um tempo, aí depois de, sei lá, quase 10 anos, eu falei, eu vou meter as caras. E a gente foi lá e a gente mesmo se agenciou e a gente deu entrada no processo de visto permanente e cá estamos, né? Eu já não tiro mais visto há uns 10 anos. Só Nossa, apenas atualização de documento, né? Mas visto a gente mesmo foi lá e correu atrás. nossa, conta um pouquinho mais dessa parte do visto permanente. O que que precisa, o que que é necessário, se foi difícil. Eu chegou uma época que a minha esposa, ela já falava bem mais, ainda até hoje, ela fala muito mais japonês do que eu. Né, eu me viro, né, fiz aquelas provas de japonês, nível 5, 4, 3, então sou uma pessoa que tem um nível intermediário, com uma leitura limitada, ela já entende bem melhor, lê bem mais, porque ela estudou na escola japonesa um período aqui, então para ela é um pouco mais fácil. Aí chegou um momento aqui no Japão que a gente mesmo começou a ir e tirar o nosso visto. Então a gente aprendeu o processo, qual era o formulário, quais eram as palavras, qual era o procedimento. Eu vou chutar, eu não vou lembrar, eu vou imaginar que a gente deve ter feito talvez umas 2 vezes ou 3 vezes o procedimento, porque aí começa, o ano fica diferente, né? Porque um é 1 ano, o outro é 3, aí depois fica, toda hora você tem que ir lá, e vai por causa do filho, vai por causa da esposa, vai por causa quase todo ano você tem que ir lá para tirar de alguém. Então a gente aprendeu o processo com esses, talvez aí uns 3 anos, 4 anos, não sei, fazendo isso. Hum. E aí a gente falou, cara, vamos tentar o permanente? Vamos. Aí o que a gente fez? A gente deu entrada no visto normal. Na hora que saiu a documentação, porque eu acredito que deva ter sido algum tipo de conselho que a gente recebeu na época para não tentar o permanente com visto vencendo. Então, quando saiu a documentação do visto normal, eu peguei o visto e já perguntei para ele qual que é a papelada do visto permanente. Então, todo o envelopão de documento que eu tinha acabado de levar, que você leva, entrega, eles fazem a revisão, tiram cópias e te devolvem tudo. Então, eu já peguei aquele envelope que eu tinha acabado de receber no balcão, mais os nossos formulários de visto permanente, aí vem mais um punhado de documentos a mais que você tem que colocar. E a gente levou lá logo depois, entendeu? Sei lá, não sei quantas semanas depois, mas eu tinha acabado de pegar o visto, eu peguei os mesmos papéis e levei de volta. Então, como eles tinham acabado de revisitar os papéis, o procedimento foi super tranquilo, assim. Eu tinha acabado de fazer, então foi bem de boa, assim. Aí saiu para mim, para minha esposa e para o meu filho mais velho. Aí quando nasceu o pequeno, como os 3 já tinham, o dele saiu permanente sem pedir, foi automático. Ah, entendi. É aquele Kikan, né? O mais velho, o Kikan é esse que morre, né, de 3 anos ou de 1 ano. O meu vai embora. O mais velho, ele nasceu no Brasil, mas aí como a gente conseguiu permanente, ele conseguiu também. E o pequeno, como ele nasceu aqui, filhos de pais que têm permanente, aí eles já cederam o permanente para ele direto, né? Então, é um brasileirinho nascido no Japão. Quais eram, naquela época, eu não sei se é diferente de hoje, né? Talvez, não sei. Mas quais eram os requisitos para você conseguir solicitar esse visto permanente? Você tinha que ter uma certa estadia no Japão comprovada, tinha que ter trabalhado em O que eu Portugal. lembro, assim, de mais sérios, tinha que ter emprego, moradia, né? Então, tanto que eu tinha que ter uma carta do empregador dizendo que eu tinha trabalho, que eu tinha previsão de trabalho futuro e qual era o período desse contrato, residência. Na época, eles não pediam comprovante de imposto pago, agora tem uma lei diferente. Se você não tiver o seu imposto municipal pago, eles não te dão visto de 3 anos, nem permanente, eles só dão de 1 ano, até você quitar a dívida. Inclusive, se a pessoa fica inadimplente hoje, se não me engano, corre o risco de perder o permanente. Não tenho certeza, corre o risco. Se a dívida ficar muito grande. Mas o que eu me lembro na época era a questão do empregador e esse comprovante, né, era uma carta que o empregador escreve dizendo quanto tempo eu estou na fábrica e quanto tempo de contrato eu tenho, a residência, e era no mínimo 5 anos, se não me engano, de residência, e eu não lembro se tinha uma relação
com você já ter conseguido tirar visto de 3 anos. Se eu não me engano, tinha alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, se por algum motivo você tivesse conseguido, sei lá, por alguma coisa a imigração achava que você não estava habilitado para tirar um visto de 3 anos. Aí você tirou um, aí tirou um, aí tirou um, aí tirou um, aí tirou um. Se eu não me engano, nessa situação você tentava o permanente e eles não davam. Porque se você não está habilitado nem para tirar um de 3, eles não vão te dar um permanente. Então eu comecei com 1. E eu acho que a minha esposa já começou, se eu não estiver errado, com 3. O meu segundo visto já foi de 3. Aí a gente renovou algumas vezes para dar o período, acho que era de 5 anos. E aí a gente tentou e a gente mesmo foi, a gente mesmo pagou a taxa, a gente mesmo tirou foto, fez todo o processo. E fica mais barato até, porque você tem que pagar uma consultoria para correr atrás das coisas. A gente conseguiu correr atrás de tudo. Os familiares já tinham aquele Kosek Tohon, né? Que é a árvore genealógica, que é o que costuma dar trabalho, mas a família tinha, porque tinha vários familiares no Japão. Então sempre alguém tinha aquilo e ficava mandando pelo correio de um para o outro para fazer a documentação. E aí a gente conseguiu. Felizmente deu tudo certinho e cá estamos.